Olá, meninos! Estamos aqui para a segunda aula dessa semana, né, de matemática. As atividades de hoje são referentes ao dia 15 de abril e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de números inteiros. Então, nós vamos começar relembrando o que são os números naturais. Os números naturais, eles são representados pela letra N e eles se iniciam no zero e vão somando de um em um infinitamente. Então, os números naturais, a melhor definição que nós temos é que eles são os números que nós utilizamos para contar. Então, sempre que eu estou contando, vai brincar de pique-esconde, você vai contar uma quantidade de números. Então, esses números que a gente costuma contar, eles são os números naturais. Se eu compro uma quantidade de balinhas, eu vou contar quantas balinhas vem num pacote, por exemplo. Então, eu vou usar esses números naturais. Sempre que eu estou falando em contar quantidade, eu estou falando de números naturais. Então, ele se inicia no zero e ele é infinito. Todos os números, 200, 1 milhão, esses números são todos naturais. Por mais que nós não consigamos representar eles numa sequência de números naturais aí infinitas, né? Então, para me representar no slide, por exemplo, eu não posso escrever todos os números naturais. Por quê? Porque eles são infinitos. Quando eu tenho um conjunto que é infinito, eu uso esses 3 pontinhos que estão aí na sequência do 5, que quer dizer que esses números são infinitos, tá? Esse conjunto de números são infinitos. Mas tem um detalhe. Eu posso usar antes do número positivo, o sinal de mais. Então, se eu tenho o número 2, por exemplo, e eu tenho o número mais 2, eles representam a mesma quantidade. Então, eles são equivalentes, são valores equivalentes. Então, se você vê escrito o número mais 2 no exercício, é o mesmo que 2, o número natural. Se reunirmos os números naturais com seus negativos, temos o conjunto dos números inteiros, que podemos representar por... Eu represento os números inteiros pela letra Z, e nós temos o seguinte, ó, a partir do zero, se vocês observar, é o mesmo conjunto que está lá em cima, nos números naturais. Só que eu tenho mais uns números negativos. Então, esse conjunto dos inteiros começa com reticências, porque ele é infinito. Antes do menos 5 aí vem infinitos números. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Outros reticências, porque para frente do número 5 também é infinito essa quantidade de números. Observe que menos 4 é um elemento de Z, então se você olhar na sequência que está escrita por Z, você encontra lá o número menos 4. Mas não é um elemento de N. Olhando lá em cima, você percebe que lá realmente não tem o número menos 4. Dizemos que menos 4 pertence ao conjunto inteiro. Entre parênteses está a notação matemática. Sempre que vocês forem ver num livro e tiver esse ezinho aí, ó, ele significa que pertence. Então, esse é um símbolo matemático, na verdade, e ele significa pertence. Então, entre parênteses está escrito a mesma coisa que está escrito fora do parênteses, só que de maneira mais resumida. Então, menos 4 pertence aos inteiros. Menos 4 não pertence ao conjunto natural. Entre parênteses, observa lá. Menos 4, tá vendo que é o mesmo só que ele está cortado? Então, sempre que você tiver o símbolo e ele estiver cortado, quer dizer que não e o que aquele sinal representa. Esse no caso, ele pertence. Então, quando eu corto, eu estou falando que não pertence. Então, menos 4 não pertence aos naturais. Todos os números negativos, eles pertencem aos números inteiros e não pertencem aos naturais. Porque no grupo dos números naturais, não existe número negativo. Agora nós vamos representar esses números na reta numérica ou reta numerada. Temos esses dois termos aí. Para eu fazer uma reta numerada, eu preciso que entre dois pontos tenha a mesma distância.
Nesse caso aqui, eu atribuí que fosse 1 centímetro, mas pode ser meio centímetro, pode ser 2 centímetros, não importa, desde que a distância seja a mesma. Em geral, a gente fala uma unidade, porque não precisa ser necessariamente 1 centímetro. Pode ser qualquer unidade, desde que seja igual entre dois pontos. Para nós fazermos a reta numerada, nós iniciamos com o número 0 ao centro dessa reta. Então, o 0 é a origem, é o primeiro número que eu coloco na reta numerada. À direita do número 0, eu vou colocar todos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha reta, coube só até o 7, mas essa setinha que está à frente aí, no finalzinho da reta, está falando que ela continua, que ela não termina apenas no número 7, tá bom? Esse lado, o lado direito, é o sentido positivo da reta. Então, eu começo perto do 0 e vou aumentando esses números. 1, 2, 3, 4, 5. Viu que antes do 0 ficou um espaço? Daquele lado vai ser colocado os números negativos. Cuidado com o detalhe. Tem gente que lá no lugar que está o menos 7, coloca o menos 1. Não, o menos 1 fica aqui próximo, próximo ao 0. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Também é infinito para os números negativos. Então, o sentido que fica à esquerda é o sentido negativo. Observa comigo que o 1 está do lado do 0, tanto o 1 quanto o menos 1. Então, eu tenho os dois como se tivesse um espelho em cima do 0, tá? Então, vai ficar uma reta meio que espelhada, apesar dos sinais serem diferentes. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Chamamos de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numerada. O que quer dizer isso? Vamos observar aqui, temos uma reta. A distância de menos 2 até 0 é 2 unidades. A distância de 2 até 0 também é 2 unidades. Sempre que eu falo em distância, eu estou falando em número positivo, tá? Que a gente não consegue andar a distâncias negativas. Então, o módulo de menos 2 é 2, porque o número menos 2 está a 2 unidades de distância, né, da origem. O módulo de 2 positivo também é 2, pois o número 2 está a 2 unidades da origem. Então, se o número é negativo ou se ele é positivo, o resultado do módulo é sempre positivo. Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. O módulo de mais 9 é 9, ou seja, tá vendo que tem duas barrinhas e o mais 9 está ali no meio? Essas duas barrinhas verticais, elas representam, eu falar, módulo. Então, geralmente nos exercícios não vai vir escrito módulo de 9, vai ter as duas barrinhas e o 9 lá dentro. Então, módulo de mais 9 é 9. O valor absoluto de menos 20 é 20, ou seja, tá vendo que tem as duas barrinhas? Eu posso falar tanto módulo quanto valor absoluto, só são nomes diferentes, mas a conta, o cálculo é o mesmo. Então, menos 2 ou menos 20, o módulo de menos 20, ou o valor absoluto de menos 20 é 20. A seguir, nós só vamos ter a representação matemática, não vai ter mais escrito. Ó. Módulo de mais 11 é 11. Módulo de menos 16 é 16. Módulo de 16 é 16. Módulo de menos 41 é 41. Módulo de mais 28 é 28. Então, se eu quero calcular módulo, é só eu tirar o sinal do número. Então, de forma bem resumida, é eu tirar o sinal do número. Se o número é 20, o módulo é 20. Se é menos 20, o módulo também é 20. Então, basta vocês tirarem o sinal do número. Tirou o sinal, você tem o resultado do módulo. As duas últimas, nós temos umas contas com módulos.
Então, primeiro eu vou resolver o valor do módulo para depois eu somar. Mais 3, módulo de mais 3, mais módulo de menos 2. Qual que é o módulo de mais 3? 3. Qual que é o módulo de menos 2? 2. Então, os módulos são resultados positivos, ou resultados sem o sinal. Então, eu vou somar 3 mais 2, 5. Embaixo eu tenho módulo de menos 7 mais módulo de menos 8. Então, módulo de menos 7 é 7. Módulo de menos 8 é 8. E eu vou somar 7 mais 8, 15. Sempre que tiver continhas com módulo, resolve primeiro o valor do módulo para depois somar. E não tem erro de resolver. Então, nós chegamos às nossas atividades. Estão nas páginas 18 e 19. Na página 18, nós temos duas atividades que está referente aos números inteiros aí. Número 14. Considere o conjunto dos números inteiros e escreva no caderno o antecessor do zero. Faltou eu comentar durante a explicação, mas vou relembrar aqui com vocês. Antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois. Antecessor do zero. Quem vem antes do zero nos números inteiros? Lembra da reta? Antes de eu colocar o zero, eu tinha o número menos 1. Então, ficou na dúvida aí do antecessor, do sucessor? Dá uma olhadinha na reta, tenta imaginar aí. Tenta observar, porque lá na frente nós temos assim, ó, o sucessor de menos 70. Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho na lógica aí para vocês encontrarem o sucessor do menos 70. Quem vem depois do menos 70? Eu vou até voltar lá na reta, só para me relembrar um negócio com vocês. Nessa reta aqui. Ó, observa comigo. Nos números negativos, o que parece ser maior seria o 7, não é? Se a gente usar a lógica dos números positivos, o 7 é maior do que o 1. Só que nos números negativos é o contrário. Então, o número que aparentemente, eu vou falar assim, o número que o módulo dele é maior, se comparar dois números negativos, na verdade esse número é menor. Então, vamos pensar aqui, ó. Quem é o antecessor do menos 6? É o 7, é o que está vindo antes. Tá vendo que parece que ele era sucessor, mas quando eu estou falando em número negativo, o que você anotaria como sucessor, você vai colocar como antecessor. Então, quem é o antecessor do 6? Positivo, é o 5. E o sucessor do 6 positivo é o 7. Quando eu falo em números negativos, o antecessor do menos 6 é o menos 7 e o sucessor do menos 6 é o menos 5. Tá vendo? Que é como se fosse ao contrário, tá bom? Quando eu estou falando apenas em números negativos. Então, na número 14, vocês vão anotar antecessor e sucessor. E tem os números aí. Número 15. Copie os itens no caderno e substitua cada quadradinho pelos símbolos de pertence e não pertence. Então, vocês vão observar. O número menos 8, ele pertence aos números naturais? Ele está lá no grupo dos números naturais? Lembrando que os números naturais começam no zero e vai aumentando. Os números naturais só têm números positivos. Então, vocês vão observar aí e ver. Menos 1 pertence ao grupo dos inteiros? Então, tem alguns números e está perguntando se pertence aos naturais ou aos inteiros. Se aparecer algum número aí que a gente não mencionou, ele não pertence nem aos naturais nem aos inteiros. Se aparecer fração, por exemplo, nós não falamos de fração. Números decimais, número que tem vírgula, também não falamos deles. Então, se aparecer algum tipo desses números, eles não pertencem nem aos naturais nem aos inteiros. Depois nós vamos lá para a página 19 e também tem dois exercícios. Exercício 26 e exercício 27. No exercício 26 é só para vocês calcularem os módulos dos números que estão aí. E no exercício 27, assim como aqueles dois últimos exemplos, é vocês fazer as continhas dos módulos. São apenas adições aí, vai somar o valor dos módulos. Então, com isso nós concluímos a aula de hoje.
Desejo a vocês bons estudos, espero que vocês tenham conseguido concluir, fazer essas atividades aí. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que eu estarei ajudando, solucionando essas dúvidas. E até nossa próxima aula.